Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, devocional. Bom dia, quinta. Vamos entrando. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Um dia maravilhoso, amados, amadas. Bom dia, Lu. Vamos entrando. Bom dia, Stephanie. Sejam bem-vindas. Tudo bem, meus amores? Bom dia, Ju. Paloma, bom dia. Cris, Dri. Uma quinta-feira maravilhosa pra gente. Sejam bem-vindas. Bom dia. Soltem bastante coraçõezinhos aí, por favor, por Instagram. Saber que estamos ao vivo. Bom dia. Mais um dia de devocional. Dia 121. Ontem 4 meses, hein, que a gente tá aqui juntos. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Pamela. Bom dia, Rafa. Muito bom, muito bom. Espero que vocês estejam bem. Vamos esperar a galera entrar. Mais um dia de devocional. E é isso, né? 121 dias que Deus tem falado com a gente. Engraçado, hoje de manhã eu fui dar uma volta antes do devocional e eu voltei falando pro Bruno, amor, Deus falou algo pra mim hoje enquanto eu caminhava e aí eu contei pra ele e ele falou, nossa, amor, praticamente sobre o que a gente vai falar hoje. Então, quanto que a gente se conecta, né? Como é maravilhoso. Bom dia, Mari, bom dia, Ítala, Cris, Joyce. Vamos entrando, soltando bastante coraçõezinhos. E eu quero pedir também para vocês encaminharem. Deixa eu colocar aqui o nome. Contem aí como é que vocês estão. Vocês estão me ouvindo bem? Esse momento é um momento de devocional, é um momento de estudo. Tem alguém aqui que está pela primeira vez? Bom dia, Ive, Cupcake Floripa, Ítala. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Se tiver, se identifica pra gente saber. Mas lembrando que esse é um momento de estudo, esse é um momento da gente ativar a nossa fé, da gente se relacionar com Deus. Não sei se vocês já ouviram essa música que chama Deus e Eu, do Leandro Borges. Ouçam, se vocês não ouviram, é muito linda. Bom dia, Ju. Chama Deus e Eu. Deixa eu entrar aqui no Essência da Mulher para avisar que a gente está ao vivo. Eu tô triste hoje é aniversário da minha esposa e ela passou a noite na casa do não sei, não entendi. Mas fique aqui com a gente, Humberto, que eu tenho certeza que Deus vai falar algo no seu coração sobre isso, tá? As tristezas fazem parte. Aliás, ontem a gente fez uma live falando sobre inteligência emocional e a gente falou sobre a importância da gente sentir a tristeza, da gente permitir isso, né? Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir entrar aqui. Ah, sim, entendi. Fique aqui com a gente, Humberto, que eu tenho certeza que Deus vai acalmar seu coração e vai te falar algo que você precisa ouvir, tá? Primeira vez da Ítala, é isso? Seja bem-vinda, meu amor. Acho que eu já vi ela aqui. Ju, bem-vinda. Suelen, bom dia. Então é isso, meus amores. Deixa eu entrar aqui no Essência da Mulher para avisar a galera que estamos aqui. Então, bom dia, Essência da Mulher. O Bruno já tá vindo. Então, lembrando que esse é um momento de estudo. Bom dia, Essência da Mulher. A galera, muita gente que me segue lá não sabe que a gente tá aqui, né? Então, nesses dias a gente tem entrado lá pra avisar a galera que tem aqui. São coisas, né, do Instagram, enfim. Bom dia, gente. Então, 121 dias de devocional. Bom dia, Cris, Nakamura. Como é que você tá, Naka? Tá mais tranquilo hoje? Espero que esteja tudo bem.
Deus sempre fala no nosso coração, Ele sempre acalma a gente, né? Quando a gente às vezes acha que tá aí agora, tá tudo perdido. Então, hoje é mais um dia em que... Eu falei pro Bruno que a gente às vezes, né, busca respostas, a gente tem algumas perguntas que ficam matutando na nossa cabeça, às vezes vários dias seguidos. E eu falo, quando você tiver num dia desses, né, muitas vezes a gente tenta encontrar as nossas respostas e é importante, mas muitas vezes a gente tem que pedir para Deus, né, me fala, me dá um sinal. E quando a gente manifesta que a gente quer esse sinal, que a gente tem esse desejo de que essa conversa venha do alto, vem. De um jeito ou de outro, Deus fala com a gente através de uma live, através de um livro, através de uma frase, através de um post de alguém, através de um amigo, através de um WhatsApp, né? Hoje em dia Deus, acho que antigamente quando não tinha nada disso, Deus falava de uma forma, né? Mas agora que tudo isso aumentou, que a gente tem vários meios de comunicação, a gente tem que usar, né? E Deus fala com a gente o tempo todo, de todas as formas. Basta a gente perguntar, basta a gente ouvir, basta a gente se relacionar. Bom dia, Lu. Bom dia, Cíntia, Ellen. E às vezes a gente não se permite ouvir aquilo que Deus tem para falar. A gente acha que o que vai resolver, às vezes, o nosso problema é alguma ferramenta, é alguma técnica. Muitas vezes tem muitas histórias que acontecem na nossa vida, né? Muitas situações que Deus coloca, que é exatamente pra gente buscar Ele. Que não adianta, não vai ter nada aqui na Terra, não vai ter nenhuma técnica que vai ajudar a gente. E eu acredito que uma vez o Bruno fez um devocional falando que os nossos problemas, né? A gente falou que os nossos problemas, os nossos maiores problemas é um cartão de visita de Deus. Às vezes Ele vai colocar uma bucha na nossa mão, aquele problema que a gente vai ficar paralisado, que a gente vai achar que não tem saída, né? Pra quê? Pra que Ele possa agir. Então, se você está com um problema muito grande agora, que você está tirando sua paz, que você está ficando sem saída, que você não sabe o que fazer mais, né? Você não quer mais sofrer por isso, mas você também está paralisado, sinta um chamado, né? Sinta um convite de Deus para que você entregue na mão dele, para que você olhe para ele, né? Sinta um convite sabendo que depois de um dia, né, como é que fala aquela frase, amor, que depois de um dia da tempestade sempre vem enfim. Você tá igual não tô igual o Bruno, lembrando das frases e esquecendo o final. É frase, ditado. Um ditado, Não, que depois da... Como é que é? Depois da noite mal vem o dia bom, alguma coisa assim. Não sei. Enfim, é mais ou menos isso. Se alguém puder escrever aí, eu agradeço. Mas a gente saber que às vezes vem a calmaria, exatamente. Tem até a música de São Jorge, amor, nossa música. Depois da onda pesada, a onda zen. Depois da tempestade vem a bonança, é isso. Só que quando a gente tá na tempestade, a gente não consegue sentir paz. Então a gente acha que nunca vai passar, né? E uma das coisas que me traz paz, depois do choro vem a alegria, isso daí. Boa, gente. Uma das coisas que me traz paz... Isso, essa daí que eu queria lembrar, o Cis, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, isso daí. Que tudo passa, gente. Tudo passa. As coisas boas, as coisas ruins, e eu sei que parece clichê essa frase, mas é um clichê que, se a gente internalizar, faz toda a diferença na nossa vida, né? Porque acalma o nosso coração, traz uma paz que vai exceder um entendimento, né? Saber que vai passar, não importa o que seja, inclusive as coisas boas. Por isso a gente tem que desfrutar as coisas boas também, porque elas passam também, né? Então isso traz um sentimento de tranquilidade. E então, galera que tá aqui no Essência da Mulher, a gente tá fazendo um devocional que a gente faz todos os dias, né? A gente tem falado, eu e o Bruno, foi algo que Deus colocou no nosso coração, um entendimento de que a essência da família, a essência do homem, a essência da mulher, a essência do ser humano, ela é composta de 3 pilares, né? De 3 pontos importantes que formam a tríade, que é a inteligência emocional, a autoestima e a fé.
Então, o chamado que eu e o Bruno a gente tem, o propósito que Deus colocou no nosso coração, é colocar essa pirâmide para funcionar na vida do ser humano, na nossa primeiro e depois do ser humano, né? Então, a inteligência emocional, a autoestima e a fé. E o devocional diário que a gente faz todos os dias, às 10 horas da manhã, é o momento da gente colocar para rodar, pra gente ativar a nossa fé. E no meu Instagram, nos meus cursos, nas minhas lives, do Bruno também, a gente o tempo todo tá falando de inteligência emocional, autoestima, autoconhecimento e fé. Então, se você quer colocar, se você fala, mas o que é essência, né? Se você quer colocar a sua essência, né? Acessar a sua essência, você precisa começar a entender o que é tudo isso, o que é inteligência emocional, como usá-la na minha vida, o que é autoestima, como usá-la na minha vida, o que é a fé, como ativar a autoestima, ativar a inteligência emocional e ativar a fé. Né? Então esse é o momento da gente ativar a fé. Então sejam bem-vindas. Se tiver alguém chegando pela primeira vez, avisa. O Bruno chegou aqui. Enquanto isso, só vou avisar a galera aqui, amor, do outro. Tira a lancha aí pra mim. O jet. Lancha? Lancha? Lancha é o... Isso aqui, ó, que o Bruno larga por aí, a lancha que eu falo. Tropiquei na lancha. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Então vocês que estão aqui na Essência da Mulher... Sejam bem-vindos. Dá um oi aqui, amor. Oi, gente. Tudo bem aí? Bom dia. Vamos colar na videira. Na videira. Vamos ficar junto aí, colado na videira. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo lado a lado. Não projeta nada no Bruno e na Bruna. Projeta tudo no Pai que estás nos céus. E ele tem muita coisa para falar com a gente hoje. Estou muito feliz de estar aqui. Eu vou dizer que eu já estou com vontade de dar estrela, tá? E ó, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, a gente vai encerrar essa live aqui no Essência da Mulher e vai entrar lá no... Vocês entrem lá no @VivaSuaEssência, .oficial, tá na minha bio. Porque a gente vai continuar a live de lá. Aqui a gente não faz daqui, eu só tô entrando, porque tem muita gente nova que tá aqui e não sabe que a gente tá lá, tá? Então, você que tá entrando aqui, eu vou até escrever aqui, pode seguir aí, amor. Vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é a Bíblia da Bruninha, que ela ganhou de presente. O papai deu pra ela. Que papai? É o Bruno. A Bruna tá projetando o marido. Você sabe que a gente tem a tendência, né, de projetar na esposa a mãe e a mulher se projetar o pai no marido, né? Mas tem que ser quebrada essa barreira emocional. É uma barreira emocional, isso precisa ser quebrado. Mas o pai que deu pra ela não sou eu não, eu só fui um canal. Quem deu foi o Pai que estás nos céus. E ele tem muito pra falar com a Bruna. É muito linda essa Bíblia, né? É igualzinha a minha, só que a minha é preta, tá vendo? Ambas são da capa lá, talvez impressa pelo pessoal do Jesus Copy, seja uma cópia de Jesus, mas ela é da Sociedade Bíblica do Brasil, linguagem Nova Almeida atualizada. Toda a Bíblia tem uma tradução, né? É uma linguagem, como se fosse um sistema. Todo sistema tem uma linguagem. A Bíblia também tem uma linguagem. Graças a Deus nós temos linguagens atualizadas, de fácil acesso. Eu te encorajo a ler a Bíblia. Se você não gosta de papel, você é um cara muito digital, uma mulher muito digital, existe aplicativo. E eu indico um que é o Holy Bible, de inglês, Holy Bible. Mas ele é todo português, tá? Então, a Cíntia, se a Cíntia estiver aí, bom dia, ela usa e Deus fala muito com ela também lá. Se você puder escrever aí pra galera, tá, Cíntia? Quem tiver interesse, pega aí. E nós vamos caminhar na palavra aí, nós vamos pra palavra, que é o que nós viemos fazer aqui, tá? Onde você compra? No site Jesus Copy. Ou você me manda uma mensagem via direct, eu te mando o link. Ou você joga no Google, Jesus Copy, em inglês. Jesus, C-O-P-Y, tá? Jesus Copy, é só lá de Bragança. Não conheço ninguém pessoalmente lá, mas é porque é onde eu comprei a minha. E eu tenho umas outras aqui, mas essa é a que eu mais gosto. Vamos lá? Nós vamos caminhar na palavra, no livro de 1 Samuel. E ontem alguém me mandou, não lembro quem é agora, que falou que já comprou dela. Eu não vou ficar com isso aqui na mão não. Por favor, me ajuda aí. Qual era a música? Gente, hoje a palavra tá tremenda. Fala, Andressa, quanto tempo que eu não falo com você aqui? Seja bem-vinda aí mais uma vez. E vamos no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo... Vamos do 12? Não. Vamos do 11 até o 13. 1 Samuel, capítulo 16. Calma aí que agora eu tô aprendendo a olhar aqui. Versículo 11 até o 13, tá? Isso é Antigo Testamento. Então,
você pode, né, ir direto no índice, né? A gente, quanto mais você usar o índice da Bíblia, mais você vai saber onde estão os livros. Mas não se cobre de achar as coisas rápido, porque isso aí é só nosso ego, nossa vaidade, tá? Não precisa. Ah não, mas tá ao vivo, tem que achar rápido. Quem disse? Primeiro Samuel. Gente, a gente tem que ser a gente. Primeiro Seja bem-vindo. Eu Samuel. tô muito feliz aqui, calma. Esse é como se fosse o primeiro devocional. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 até o 13. Deus vai falar hoje. Ah, mas Deus fala o tempo todo. Sim, mas eu só tô olhando pro hoje. Ai, gente do céu. Tá, pronto. Beleza? Vamos orar? Se você puder fechar seus olhos aí, é bom, porque aí você vai olhar para o seu mundo interno, né? Não vai se distrair com nada no externo. Mas se você não puder fechar os olhos ou não quiser, você não precisa fechar, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez na sua presença. Bruno e Bruna não é padre, pastor, espírita, candomblé, nós não temos nenhuma religião, nós estamos fora dessas religiões até o presente momento. E nós acreditamos que a fé se aprende. Então, Deus, o Senhor faz acontecer todos os dias aqui na minha casa. O Senhor é o nosso Pai. E aqui estão seus filhos. O Instagram é só um meio, a live é só uma funcionalidade. Isso que nós vamos fazer agora é muito mais do que o Instagram. É muito mais do que o Bruno, a Bruna e todos que vocês estão aqui. A presença de Deus, que é Pai, está nesse lugar. Ele chamou cada um aqui. Ele chamou o Bruno, a Bruna e também chamou vocês com muito amor. Então se sinta feliz, não importa se você está triste hoje. Se você está feliz hoje, se sinta mais feliz ainda. Não importa como você está hoje, mas o Espírito de Deus está presente aqui. E Ele vai falar no seu coração. Ele vai acalmar o que precisa acalmar. Ele vai te dar o insight que você precisa. Ele vai te dar a ideia que você precisa. E quando você receber a ideia que você está precisando hoje, o direcionamento que você está precisando hoje, sabe assim, eu não consigo mais, eu não tenho nenhuma ideia, cara, pra resolver esse assunto. Eu preciso de um direcionamento e eu não consigo, cara, ninguém tá me ajudando e eu também não consigo. Aí Deus vai te mostrar agora, às 10 horas da manhã, nessa janela que nós estamos aqui. E quando você receber isso, se você quiser compartilhar comigo e com a Bruna, compartilhe. Mas se você não quiser, tudo bem. Mas o que eu quero que você saiba, quando você receber hoje, você sabe quem é que tá aí do outro lado, já tá sabendo quem é que tá falando com você. Ei. É Deus te mostrando o futuro. Não é uma ideia. Pá. Não. Deus já está te mostrando o futuro para você que está aí do outro lado. Amém. Você vai receber isso daí, tá? Então, que cada palavra que sair da minha boca não seja minha nem da Bruna, não está sendo já. Que seja o próprio Deus vivo aqui. Seremos boca de Deus nesse lugar. Pronto. É isso. Em nome de Jesus. É por Ele, para Ele que nós estamos aqui. É só pela videira. Vamos lá, Bruninha, ali pra gente aí. E quem já pegou já pode dar check de aí, porque tem alguém que está precisando de uma ideia aí. Direcionamento. Aleluia. Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Seja bem-vindo. É do 11 ao 13, é isso? O Bruno tá loucão. Cada vez mais. Então vai. E perguntou a Jessé. Quem, amor? Vamos ler, aí eu já vou colocar o contexto para todo mundo. Tá. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Vamos voltar aqui, ó, para te colocar no contexto. Samuel está perguntando, o profeta Samuel está perguntando para o pai de Davi, é a história de Davi aqui. O pai de Davi chama Jessé. Samuel era um profeta, só que antes de Jesus, e ele está perguntando aqui, eita, jacket, ele está perguntando para Jessé, e perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi,
Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tem pessoas aqui que hoje vai receber o Espírito de Deus. Hoje. Eu não sei se é quem tá entrando aqui pela primeira vez, eu não quero nem saber. Eu fico feliz depois de saber, mas não importa o que eu sei. O que importa é que ele sabe o que ele vai fazer. Sejam bem-vindos, tá? Se você pudesse tirar qualquer distração, se tiver no seu controle, tira. Se não, tudo bem, o Espírito vai falar com você de qualquer maneira, né? Porque ele é maior do que tudo. Mas se você puder, tiver na sua... Puta, eu consigo desligar a televisão para não ficar duas coisas falando, eu consigo desligar o... Sei lá, tira as distrações. Eu não sei qual é a distração que pode estar acontecendo aí, tá? Vou fechar aqui. Porque Deus vai falar com você. Olha, o tema de hoje, na verdade o tema não, a palavra central que nós vamos falar hoje é sobre autoesquecimento. Então se você tiver com seu papel e a caneta, escreva aí, autoesquecimento, autoesquecimento. É com tracinho, com hífen ou é tudo junto? Não importa, foca na palavra, autoesquecimento, tá? Mas se você quiser saber na gramática, joga lá no Google, eu escrevo tudo junto, autoesquecimento, tá bom? Gente, ó, entra lá no mais Google difíceis que eu vou encerrar aqui. Uma das coisas mais difíceis do ser humano, tá? Uma das coisas mais difíceis pra nós, eu me coloco na linha de frente, eu, Bruno, tá? Me coloco na linha de frente, o jumentinho aqui. Autoesquecimento é muito difícil pra nossa carne, porque a carne briga com o espírito, só que o espírito vence a carne. Entenda isso, o espírito sempre vai vencer a carne. Quem que é espírito? É Deus. Jesus falou, Deus é espírito. E nós, seres humanos, merecemos e precisamos caminhar aqui na Terra, 2020, dia 16 de julho, sendo guiados pelo Espírito, porque é o Espírito que molda o nosso coração, é o Espírito que molda o meu caráter, é o Espírito que fala assim, ô Bruno, chega de coisa desgovernada, chega de vício, agora é a hora de mudança. Então a estratégia vem dele, a cura vem dele, tá? Tudo por quem? Pela videira. Por Cristo, irmão. O Cristo, Jesus, o Cristo. Ó, então a palavra central é autoesquecimento. Autoesquecimento. Pra gente andar por fé, Deus vem falando comigo desde 2019, quando a gente foi pra Manaus, que foi quando eu li no avião aquele livro Ego Transformado, lembra? A Cíntia já terminou de ler, né, Cíntia? Ego Transformado é o nome do livro, se você quiser, anota aí, é um livro dessa finura, e Deus falou abundantemente comigo. E desde então, foi antes do curso do Fluxo, inclusive lá no Fluxo foi a apresentação sobre isso aí, autoesquecimento. Autoesquecimento. Para nós andarmos por fé, para nós darmos passos de fé, Deus fala muito no meu coração e está falando já com o Senhor aqui, de que é necessário autoesquecimento. E às vezes é difícil, não é difícil de entender, mas às vezes a gente não aceita isso. Principalmente talvez quem esteja há um tempo no mundo do autoconhecimento. Cada vez que você vai se autoconhecer e você olha apenas para as coisas terrenas daqui, ou seja, para lugares que você vai, para pessoas que te ensinam, quando você foca somente aqui, você tem a tendência, eu passei por isso, a Bruna também creio que passou por isso, a gente tem uma tendência a puxar para a força do nosso próprio braço. Então se eu vou me autoconhecer e eu já estou entendendo a história de vida, e eu já estou ressignificando tudo, então a força está no meu braço e nunca está. Não está. Deus quer que você dê um passo hoje. Na verdade, Ele vai fazer você dar um salto hoje. Um salto hoje. Que talvez você não entenda completamente ainda hoje, mas daqui a um tempo você vai lembrar. Nossa, foi de dia 16 de julho que Deus me ensinou a dar um passo de fé. Anota essa data aí, 16 de julho. É para a pessoa que eu estou falando. O que acontece? E aí, para a gente entrar nesse processo de autoesquecimento, é necessário a gente estudar. Né? Então, quando a gente estuda essa fé que se aprende, mais eu vou conseguir dia após dia, através do Espírito, me autoesquecer. Mas para você entender isso, nós vamos caminhar junto aqui nessa passagem que fala sobre o ungido de Deus, que é o rei Davi. Davi não era rei nesse momento, mas Davi foi rei de Israel. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar que Davi matou Golias, não já? Isso daqui é bem antes. Isso daqui é quando ele ainda era rejeitado pela família. Isso aqui ainda era quando ele era pastor de ovelhas, tá? E eu vou deixar uma tarefa para vocês lerem, para Bruno e para vocês, ler o capítulo 16 inteiro. É pequeno, não é muito grande. Eu convido você a ler. Se você não quiser ler, não leia. Mas eu convido você a ler o capítulo 16, que você vai passar por toda a história que eu vou falar aqui com vocês. Então, para começar, antes de ser ungido, esse cara, Samuel, ele era o profeta. Esse cara é o filho de quem? A gente estudou essa semana.
uma rivalidade que acontecia entre duas mulheres, Penina e Ana. Quem é filho de Ana? Samuel. Quem estava no devocional que a gente estudou sobre Ana estava amargurada de alma, né? E ela não tinha filhos, ela era estéril, ela era casada com... Como era o nome dele? Esqueci agora. E naquela época o homem podia ter mais de uma mulher e a Penina tinha vários filhos, né? E ela se sentia rejeitada, ela não se sentia mulher por isso. A mulher era muito rejeitada quando ela não dava um filho, ela mesma se achava rejeitada. Ei, autoesquecimento. Deus quer falar agora em 2020, autoesquecimento. Não importa o que os outros falam, não importa nem o que você pensa. Como assim não importa o que eu penso? Não importa nem o que você pensa. Isso é um caminhar nosso, tá? É um caminhar junto, passo a passo. O que importa é o que Deus chamou você para fazer. O que importa é o que Deus pensa a seu respeito. Mas veja, é normal a gente passar por emoções que nos colocam uma barreira, tá? A primeira barreira aqui foi Samuel, ele era o profeta. Olha como Deus é perfeito, ele precisava resolver primeiro a amargura da mãe de Samuel, lá a amargura de Ana, que se sentia amargurada de alma, e Deus queria intimidade com Ana. Ana não tinha intimidade com Deus. Quando ela buscou a presença, quando ela buscou a intimidade, Deus resolveu a amargura dela de alma, ou seja, aquilo destruía toda a vida dela, ao ponto dela não conseguir nem mais comer. E aí Deus deu um filho para ela, o profeta Samuel. Só que Samuel, quando foi chamado nesse momento para ir ungir o rei de Israel, nesse momento Israel já tinha um rei. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando muito rápido. Tá entendendo, Bruno? Não, eu tô. Você é meu filtro aqui. Eu tô. É meu termômetro. O Davi era um menino. Davi era um menininho. Menosprezado, né? A gente já vai chegar nisso, tá? Ele era menosprezado. Mas eu queria que você entendesse antes. Nós vamos falar de... tem ensinamento para pessoas aí muito de Davi, e tem ensinamentos também muito aí para você de Samuel. Tá? Nós vamos falar muito de Samuel e Davi. E esses caras são filhos de Deus, igualzinho vocês, igualzinho eu e a Bruna. Não tem nada de diferente. Eles são seres humanos que quando nasceram, pegou eles pela ponta cabeça. Todos nós que nascemos somos filhos de Adão, ou seja, filhos de uma natureza pecaminosa. Nós somos filhos do pecado. Não tem jeito. Como assim filhos do pecado, Bruno? O que é isso? O que é isso? Nós somos seres humanos falhos. É verdade ou mentira? Se você não se acha falho, glória a Deus, cuidado, você já caiu. Mas todos nós somos falhos. Então Samuel, na hora que Deus, nesse momento, antes de Deus falar com ele, Samuel estava com pena do rei Saul. Israel tinha um rei chamado Saul, e Samuel estava com pena do rei Saul, pela aparência do rei. A palavra central aqui é autoesquecimento. Não tenha pena de ninguém. Quem está sentindo pena é a sua carne. Você não precisa ter pena de ninguém. Não é pena. Se você quiser ir lá e ajudar a pessoa a resolver o problema, vai lá e resolve, mas não sinta pena. Então, autoesquecimento, anota aí. Não preciso e não mereço sentir pena de ninguém. Autoesquecimento. Eu tô te ouvindo. Autoesquecimento, tá? Mas, e aí, essa pena levou a Samuel a sentir medo quando Deus chamou ele para ir ungir o futuro rei de Israel. Por isso que eu estou pedindo para vocês lerem todo o capítulo 16 depois, mas teve um momento aqui no versículo 2 que Samuel questionou a Deus e falou: como eu vou poder fazer isso? O rei Saul ficará sabendo e vai me matar. Mas Deus mandou ele fazer. Que já tinha um rei lá, né? Já tinha um rei, presta atenção. E o certo seria o filho do rei ser o próximo rei, só que Deus pediu para ser Davi. Não tenha pena do seu amigo, não tenha pena do seu filho, não tenha pena do seu pai, não tenha pena da sua mãe. Eu tinha muita pena das pessoas. Deus falou comigo isso há uns anos atrás. Não tenha pena. Se está no seu controle de você poder ajudar a pessoa e ela quiser ajuda, você vai lá e ajuda sem esperar nada em troca. A dó é o pior sentimento. Se não tá, é o pior. Se não tá, bicho, não tem o que fazer, vai orar por ela. Acabou. Não sinta pena. Até porque Deus falou essa semana com a gente, tem momentos da nossa vida que nós precisamos passar por um vale. Ele mesmo nos leva para um vale. É processo. Aí é quando eu vou lá sentindo pena, eu vou atrapalhar o processo de Deus. Deixa. Conversa com o Pai. Busca intimidade. O que você quer que eu fale hoje aqui nesse devocional? O que você quer que eu fale hoje para aquela pessoa que eu estou sentindo pena?
Eu não quero mais sentir essa pena. E Autoesquecimento. nem de si, tá? Às vezes a pena é de si mesmo. E no final existe um como, eu vou dizer pra vocês, mas ao longo, quem tá pegando aí, prestando atenção, ao longo de tudo que eu vou falar aqui com vocês, vocês já estão pegando os ensinamentos. Como que eu vou me autoesquecer? Como? Autoesquecimento. Aí Samuel questionou a Deus. A gente pode perguntar pra Deus, mas se a gente deixar a emoção... Opa, desculpa. Ontem a gente falou do medo, né? O medo trava a gente. Mas presta atenção, a fé é maior que o medo. Onde há fé, onde há autoesquecimento, não há espaço para o medo. Não há espaço para ansiedade. Não há espaço para preocupação. E nós temos que olhar apenas para o dia e não falar assim, cara, beleza, hoje eu tô bem. Eu tô com fé, cara, eu não tô deixando o medo me dominar. Mas e amanhã? Você tá preocupado? Não, é hoje. Cabe a cada dia o seu próprio mal. Jesus ensinou isso pra gente. Jesus, o Cristo. Eu tô muito feliz de vocês estarem aqui, tá? Muito feliz. Ó, então a fé é maior que o medo. Só que mesmo assim, Samuel tinha fé, então ele foi até o encontro da família de Davi, sem saber ainda de Davi. Ele foi porque Deus mandou ele ungir o futuro rei de Israel. Por quê? Porque Saul estava perdido, ao ponto de Samuel estar com pena do rei. Ele estava louco, né? O profeta era um braço do rei. O profeta era aquele cara, só para você saber, que naquela época, como era antes de Jesus, não existia um canal aberto para todos os seres humanos falar com Deus. Deus falava através dos profetas. E algumas pessoas foram escolhidas para Deus falar também, tá? Mas Deus falava via de regra, via os profetas. Mas hoje, em 2020, nós estamos na melhor época. Ele fala com todo mundo e todo mundo pode escutar a voz. Todos que estão aqui, a sua família pode escutar a voz. Deus só precisa levantar você. Escute a voz. Ó, Samuel foi. Na hora que Samuel foi, então ele foi como? Ele foi colocando o pé sem ver o quê? O chão. Ele não sabia como Deus ia fazer. Ele foi. E foi com medo mesmo. Porque o rei podia matar ele. Porque o profeta não podia fazer as coisas assim também. Tipo, tô indo lá e vou ungir uma pessoa, vou ter que consagrar, vou ter que fazer um sacrifício lá. Naquela época tinha muito sacrifício. Hoje não precisa ter sacrifício, tá? Para você se aproximar de Deus. Jesus falou, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Isso é o que? É o Bruno, jumento desgovernado, abrindo o coração dele e falando assim, eu não aguento mais ser desgovernado, eu me arrependo disso, mas eu não sei como mudar. Eu não sei como vou parar de prostituição. Eu não sei como eu vou parar de vício. Eu não sei como parar de falar mal dos outros. Eu não sei como, eu não sei. E aí Deus está sorrindo para você e falando assim, agora é a hora que eu entro. Que bom que você não sabe. É meio como Deus no trono e falando assim, que bom que você não sabe, porque agora eu vou te ensinar. Eu vou dar estrela hoje, você me segura aqui, daqui eu vou até aquele prédio e vou voltar. Você tá entendendo o que tá acontecendo ou não? Tem uma música que fala, não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Isso, porque Deus é perfeito. Ei, presta atenção, não projeta nada em mim, nada na minha esposa, nada no Davi, que vai ser nosso filho caçula, tá? Nem na Betina, nem na Beatriz. Olha pra você, olha pra sua família, porque Deus tá te levantando. É muito sério isso. Isso é muito louco. Isso é muito é motivo de alegria aqui nesse lugar. Ei, isso aqui é muito mais que Instagram e uma live, como diz um amigo meu, Ricardo, estragando às vezes. Ei, presta atenção aqui, ó. Aí Davi chegou lá. Quando Davi chegou lá, ele continuou olhando para as aparências, então ele continuou não tendo ainda o aprendizado, mas Deus estava ensinando ele no meio do caminho. Ele era profeta, Samuel era profeta, e ele estava ali ainda não se auto-esquecendo, ele estava olhando ainda para ele ainda estava olhando para a carne, ele ainda estava olhando para a palavra, auto-esquecimento, ele não estava conseguindo se auto-esquecer, mesmo dando passo. Então Deus vai mostrando ao longo do tempo, sabe? Ele vai mostrando, o caso tá aí, é verdade. Então a gente tem que ter sabedoria e pedir para Deus para usar o Instagram com sabedoria. Então se você está aqui, você não está aqui por acaso. Deus quer transformar a sua vida através desse momento que você está aqui. Não entra aqui, eu entrei numa live porque eu tô loucão e plá. Mas às vezes até a gente acontece isso. Aí Deus vai falar, te chamei. Te chamei com amor, sem esperar nada em troca. Você pode esquecer que eu sou seu pai, mas eu nunca vou esquecer que você é meu filho. Aleluia! Oi, gente, desculpa, hoje eu tô muito feliz. Amor, não precisa pedir desculpa. Eu chorei, eu preciso sim. Não, eu preciso sim. Deus me quebrantou inteiro hoje, irmão, de manhã. E aqui eu fico com muita vontade de rir, entendeu? Eu não sei porquê, uma vontade de rir, mas de manhã ele me quebrantou inteiro, em choro, em lágrima.
quando ela foi andar. Ei, Deus está falando no seu coração. Isso aqui tem nada a ver comigo, nada a ver com ela. O dia que tiver já caiu. Ó, Samuel chegou lá e ele ainda estava preocupado com a aparência. Ao ponto dele chegar lá no versículo 7, vai acompanhando na Bíblia aí que você tem uma biblinha nova. Mostra a sua Bíblia pro Ricardinho, que eu acho que ele não viu ainda não. Ô Ri, olha o que ela ganhou. É rosa aqui, ó, que não dá pra ver por causa do filtro, mas é linda. Lá no versículo 7, Tá. o Senhor disse a Samuel, olha só, Bruna, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como ser humano, o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Eu falo isso no curso de autoestima e eu nem sabia que tava aqui. Ei. Ó, Samuel chegou lá e aí ele tinha o pai de Davi, né, o Jessé, tinha 8 filhos. Davi era o último, tá? Ó, presta atenção aqui, ó. Vem aqui. Depois você vai meditar. Ó, 7 filhos foram apresentados para Samuel. Samuel chegou e falou assim: eu vim aqui, falou pro pai, eu vim aqui ungir o futuro rei de Israel. Os outros eram todos fortes do exército. Aí chama o primeiro. Né? O primeiro tem um nome dele aqui. O primeiro foi o... Quem foi o primeiro aqui, gente? Tem um nome aqui do cidadão. Eliabe, né? E aconteceu quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe. Eliabe diz, Eliabe era o filho mais velho. Aí, quando foi apresentado, olha só lá no versículo 6. Samuel falou assim: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Quando Samuel, ainda não se auto-esquecendo, Samuel, ainda olhando para a aparência, ele olhou o filho mais velho de Jessé e falou assim: está aí. Ele pensou, ele não chegou a verbalizar ainda não, porque ele não liberou a palavra, o profeta. Ele pensou, está aí. Como é que ele falou aí? Me ajuda aí, Bruna. O que ele falou aí? Ele falou, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Pronto. Porque ele era maior, mais forte, mais poderoso. Ele era o filho mais velho, o primogênito do pai Jessé. Porém... Era óbvio, ei, presta atenção, era óbvio. Temos que trazer isso para 2020. Isso aqui não é um livro de história. A Bíblia é um espelho pra gente. A Bíblia é top. E eu achava que isso daí era só Bíblia de vó. Inalcançável. Quando o cara começava a falar pra mim, o meu pastor, que é meu porteiro aqui do meu prédio, eu sou uma ovelhinha. Ele chegou e falou assim: lê Bíblia, Bruno, lê Bíblia, lê Bíblia, lê Bíblia. Eu falei: para de falar lê Bíblia, que você tá ficando chato. Tá chato, mas eu não conseguia sair. Quando eu chegava, ele era tipo, a gente chega, ele trabalha à noite. Quando eu chegava, eu não conseguia sair daquele lugar. Eu parava o carro, eu tava com sono todas as vezes que eu chegava à noite. Muitas vezes eu cheguei chapado. Muitas vezes eu cheguei aqui em casa e tinha que descer no dia seguinte pra saber onde eu parei. Mas todas as vezes que o Silas tava lá, eu parava e não conseguia sair. Eu achava ele um chato. Hoje eu amo ele. Ele é muito fofo. Já tratei ele mal. Hoje eu amo ele, já pedi perdão. Ei, eu era um jumento desgovernado, irmão. Hoje continuo sendo jumento, manso. Se eu sair da videira, já era. Volta a fazer. Mas tem um dia que Deus fala assim: acabou. Manda chamar. Manda chamar ele. Manda chamar. Por que eu não conseguia sair dali? Porque Silas tinha o Espírito de Deus nele. Silas era ungido por Deus aqui na portaria. Ele vem trabalhar não achando que ele é um porteiro. Ele vem trabalhar sendo filho amado de Deus e sendo boca de Deus nesse lugar. Verdade. E você vai sair daqui hoje ungido pelo Espírito Santo. Ele já está trabalhando em você, irmãozão. Boca de Deus, isso é muito importante. Ei, por quê? Deus falou ali, ó, tá escrito na Bíblia, no versículo 7. Samuel estava olhando para a aparência e para a altura. Aparência e altura são as duas palavras que a Bíblia coloca aí. E aí Deus fala com Samuel e fala: Samuel, você olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Mas eu quero te ensinar para que você comece a entender que o ser humano é visto pelo coração. Sabe? Deus vê o coração do ser humano. Deus está ensinando pra gente aqui hoje em 2020 para você não olhar para a aparência. Agora vamos pegar as dores de 2020. Lista as dores de 2020. Eu me sinto fraco. Eu me sinto rejeitado quando eu começo a pegar esse Instagram e ficar me comparando com os outros. Porque eu tô vendo que os outros são maiores do que eu. Porque os outros que trabalham com a mesma coisa do que eu são maiores. Tô dando aqui, tá vindo o que tá aqui no meu coração.
Você olha de repente pra ex do seu namorado, a ex do seu marido, e você vê que ela é mais bonita que você. Quem disse? Mas a nossa carne é natural se comparar. E agora com a internet é mais ainda. Naquele dia, Samuel teve que andar não sei quantos quilômetros, talvez 16 pelo que eu vi ali, para andar, para chegar até lá, para aí sim olhar para a aparência. Hoje não, em um segundo você olha para a aparência. Nem que você, mesmo quando você não quer, você tá olhando. Isso, em um segundo você tá olhando para a aparência. Peça sabedoria para Deus para como usar a rede social. Eu peço isso todos os dias. Peça sabedoria para Deus, como usar, principalmente agora que nós estamos aqui sendo boca de Deus nesse lugar. Eu preciso de sabedoria porque eu sozinho não faço nada. Aliás, isso não tem nada a ver comigo, nem com ela. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então o que aconteceu? Samuel sendo guiado pelo Espírito, está lá escrito no versículo 10. Lê o 10 pra gente. O 10. Assim Jessé faz passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, disse Samuel, disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Pronto. O que fez Samuel dizer? Passou 7 filhos na frente dele. Samuel chegou e falou assim: o Senhor não escolheu nenhum deles. Cadê o outro? Tem mais um? Não, peraí. O que fez Samuel dizer isso? Presta atenção, tem uma chave aqui pra vocês entenderem. Samuel estava com medo. Samuel estava sentindo pena do rei Saul, estava com medo de ir lá ungir o novo rei de Israel. Quando chegou lá, ficou olhando para a aparência. Ficou olhando para a aparência do filho mais velho, tendo a certeza, ele ainda falou aqui, tem a certeza que Deus vai escolher ele como o futuro rei de Israel. O que mudou? Para em minutos depois, ele chegar e falar assim, não é nenhum deles. Porque Deus falou em cima para ele que ele ia escolher pelo coração. E Deus soprou no ouvido dele, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo soprou e falou, não é ele. A chave é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo aqui na Terra em 2020. Ele ainda que sustenta essa loucura toda. E existe um como esse Espírito Santo vai entrar na nossa vida. A videira. Mas calma aí, ó. E aí, então, falou, não é nem no 7. Aí o pai falou assim, tem mais um. Samuel esperou a confirmação de Deus, gente. Uma das coisas mais difíceis pra gente é esperar, não é? O teste do tempo. Então, de novo, a palavra-chave hoje é autoesquecimento. Quando eu me autoesqueço, eu esqueço o tempo. Só que, amor, sabendo que Deus, Ele é o próprio tempo. Entende isso? Olha, palavras-chave: pena, esquece. Medo, esquece. Ansiedade ao ponto de não esperar o tempo, esquece. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Você precisa acreditar e viver e testar isso na sua vida como um exemplo, para você ter uma experiência. O dia que você tiver uma experiência onde você conseguiu esperar, onde você conseguiu não sentir pena, onde você conseguiu não deixar o medo te dominar, você vai falar assim: aqui existe o Espírito de Deus em mim. Pela fé. Mas a psicanálise, alguns teóricos aí dizem que a gente nunca pode tirar uma coisa de dentro da gente sem colocar outra no lugar. Tá colocando. E autoesquecimento, esse é o ponto, né? Às vezes a gente tá tão no nosso ego porque a gente não tá conectado com Deus, a gente não tá colado na videira. Então, autoesquecimento envolve quem que a gente... Então, pra onde que eu vou olhar se eu vou esquecer de mim? Né? E é aqui que entra a fé, aqui que entra esse pilar que faz parte da nossa essência, que é tão importante. É a gente conhecer. Então, por que eu vou colocar Deus e Jesus no meu coração se eu nem conheço eles? Então, quanto mais eu conheço, mais eu quero colocar e mais eu consigo me auto-esquecer. Check de Bia. É isso. Né? Por isso que a gente tá 4 meses estudando aqui todos os dias. Por quê? Porque o Espírito de Deus está nesse lugar. Amém. Aleluia. Gratidão, meu Deus. Ó. E aí Samuel então esperou o tempo de Deus. Ele esperou o tempo de Deus para o pai dele falar ainda que ele tinha mais um filho. Né? E aí ele falou lá, ó, que foi o que você leu. Então Davi foi chamado pelo pai. Davi estava onde? Ele estava apacentando as ovelhas. Pro homem era a pior coisa do mundo apacentar ovelhas. Era um motivo de vergonha. Agora nós vamos ter que... O homem tinha que ir pra guerra, ele tinha que lutar, não apacentar ovelha. Isso. Na época. Isso. Aí quando você vai fazer uma reunião em algum lugar, o pessoal vai apresentar um projeto, vai falar assim: situação atual, situação proposta. Quem gosta do inglês é as is, should be. Presta atenção. Como era Davi antes e como Davi ficou a partir desse momento. Como você entrou nesse devocional e como você vai sair daqui desse devocional. Deus está falando com você aí.
Imagina Davi. A Bíblia ainda fala que Davi era o quê? Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Mas ele apacentava ovelhas. Ele era baixinho, não diz aqui, mas pela história diz que ele era baixinho, ele não tinha estatura de rei. E ele era o último filho de uma família de 7 irmãos. Ele era rejeitado pelo pai. Vamos lá, traz para a sua vida hoje. Ele era rejeitado, fazia um trampo que, zoado. E não tinha o Espírito de Deus. Ele estava perdido apacentando ovelhas. Ele não sabia quem ele era. Mas em uma palavra, e aqui está a chave de hoje. Você pode sair depois se quiser. Eu vou morar, tá? Ainda tem mais coisa. Mas se quiser. Em uma palavra, o Espírito de Deus entra. E agora, aqui em 2020, a palavra é de Jesus. Porque Jesus já estava presente nesse lugar. Só que não aqui na terra ainda. A Bíblia diz, Jesus está presente desde o princípio das coisas. Todas as coisas foram criadas por meio de Cristo. Ele está acima de toda potestade no mundo espiritual. Ele é um nome sobre todo um nome. Aleluia! E Ele te trouxe até aqui para você colar nele. Na verdade, o próprio Pai, o próprio Jesus falou, quem manda o Bruno e a Bruna com muito amor, a Cris, a Cíntia, a Fabi, colar na videira é o próprio Pai. Porque quando nós colamos na videira, a gente se esconde dos nossos pecados, das nossas falhas, sabe? Deus não enxerga mais isso. Deus não olha para você pelas falhas que você tem. Deus estava olhando aqui Davi, não pelo que ele era, apacentador de ovelhas, último filho, rejeitado. Deus conhece o seu coração. E se você está aqui, não é por acaso. Você pode falar, Deuscidência. Ei, como é bom estar aqui nesse lugar. E aí, Davi, então, nesse momento, ele foi capacitado, ele recebeu a palavra. E olha aqui de novo, quem vem estudando com a gente sabe. Levanta-te e unja. Levante-se e unja-o, pois este é ele. Deus falou isso para Samuel. Samuel, levanta-te e unja o futuro rei de Israel. Uma das coisas que mais Jesus gostava de falar, além de seus pecados estão perdoados, na verdade ele falava depois. Ele falava, seus pecados estão perdoados. Você chega para Jesus aí e fala assim, tô desempregado. Aí ele vai falar para você assim, seus pecados estão perdoados. Você vai chegar para ele e vai falar assim, cara, minha esposa saiu fora e eu tô perdido aqui. Seus pecados estão perdoados. Pô, mas como assim? Você não vai resolver meu BO? Resolver o BO é consequência. Deus quer entrar no seu coração. Ele precisa que você entenda a cruz. Só que ninguém ensinou isso pra gente. Ninguém ensinou isso pro Bruno e pra Bruna. Eu preciso daquela lá, tá? Ninguém ensinou pro Bruno e pra Bruna o que é a cruz. Por que da cruz? Porque ele foi o único homem que não errou e foi pra cruz. Por quê? Por quê? Esse é o momento do estudo. Todas as vezes que você entrar aqui ou você for em algum lugar e a palavra de Deus está aqui escrito, está sendo falada, está sendo liberada, começa a acreditar, o Espírito Santo está entrando no seu coração. Melhor, está entrando na sua família. Está entrando na sua família. Foi o que aconteceu aqui. Só que quando aconteceu isso, Davi, nesse momento, ele não tinha consciência dessas coisas também. Mas a Bíblia diz, ele recebeu o Espírito Santo. Olha lá, vamos lá, me ajuda aí, Bruninha. Capítulo 13, versículo 13. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. Aleluia. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Voltou para fazer o que ele estava fazendo. E Davi foi para onde? Depois daquele dia, o Senhor se apossou de Davi. E Davi foi voltar para a rotina dele. Você vai terminar esse devocional, você vai voltar para sua rotina, mas você vai voltar cheio do Espírito Santo. Viva essa experiência. Deus quer colocar a essência dele em você, não é a sua essência, não é a minha essência, não é a essência dela, a essência vem dos céus. A essência vem da videira. Eu sou um galinho, um galho, um ramo colado na videira. Quando eu sou um ramo colado na árvore, o alimento vem da onde? Da videira. A nutrição vem da onde? Da videira. A sua essência vem da videira. Por quê?
Porque nós estamos cheios de pecado, cheios de falha. Mas quando eu colo na videira, Deus, que é Pai, não olha mais para isso. Ele começa a dar uma vida nova pra gente. A consequência é o fruto. No tempo dele, Davi voltou a ser pastor de ovelhas. Só que ao longo, a Bíblia diz na história completa de Davi, que ao longo disso, Deus começou a dar grandes ensinamentos para Davi. Ele começou a ter experiências com Deus. Ele matou um urso e ninguém viu, mas ele sabia que era o próprio Deus que estava matando e capacitando ele. Por isso que quando ele foi matar Golias, ele já sabia quem ele era. Ele já sabia que ele ia ser rei de Israel. Ele já sabia que ele podia matar aquele Golias. Só que quando ele vai matar o... Não, porque ele dizia que não era ele que lutava, era Deus que lutava por ele. Isso. Ele sempre dizia isso, né? Sempre. Todo o povo de Israel dizia isso. Nós precisamos dizer isso. Não sou eu que luto. Não sou eu que vim aqui convencer você de nada. Eu nem quero isso. O Espírito Santo de Deus é boca nesse lugar. Tá fazendo aqui, ó, na boca aqui, ó. E é ele que faz. Como foi ele que fez o Golias cair com uma pedra. Um estilingue. Você tem fé para acreditar nisso ou não? Entende isso? Então Davi, quando ele foi lá, ele falou assim: eu vou te matar, eu vou arrancar sua cabeça, mas em toda a terra saberão quem há Deus em Israel. Há Deus aqui no Brasil, há Deus aqui na sua rua, na sua casa. E ele está lutando por você, ele quer fazer em você. E quando você estiver sendo guiado por Deus, presta atenção, vai ter pessoas que vai colar do seu lado, como o rei Saul colou em Davi e falou assim: Davi, tome a armadura. E Davi falou assim: não, isso não tem nada a ver comigo. Deus me chamou para outra parada. Deus me chamou para fazer outra coisa. Deus me chamou para matar esse Golias com o que ele me ensinou a fazer. Deus tem um chamado para cada um. Só que nós isolados não significa nada. Nós somos juntos em um só corpo. Só que você tem algo específico aí que o próprio Deus colocou em você. Então quando você se auto-esquece pela fé, você para de se comparar com os outros. Você começa a treinar a não mais se comparar com ninguém. A não mais querer fazer como a boiada está fazendo. Mas eu faço como Deus quer. Esse é um treino diário meio da Bruna também. Graças a Deus já aprendemos bastante, mas tem muito ainda para aprender. Mas Deus tem mostrado a cada dia: ei, esquece lá fora. Eu fui treinado para ser presidente de empresa. Trabalhei quase 15 anos no mundo corporativo. Ei, Deus não me chamou para isso, Ele já mostrou. Mas a minha carne, ela quer voltar. Minha carne quer voltar, gente. Eu vou ser pai. Eu tenho uma oportunidade de 15 pau por mês, não tem problema nenhum eu falar isso daí. 15 pau por mês, mas um convênio Bradesco Internacional. Convênio pro Betina Beatriz top aqui, ó. O hospital aqui do lado de casa, hospital top. Deus está falando com você, check it. Só para você entender aí o poder do Espírito Santo, pra gente aqui fechar. Essa Bíblia eu ganhei ontem, né? Vocês viram? Nossa, a Bíblia nova que eu ganhei, Bíblia de estudo. Por que ela é grossa, né? Porque ela tem mais coisas que aqui na verdade ela tem... ela é comentada, sabe? Tem aqui o versículo maior. E ela é comentada. Eu tenho uma outra de estudo, mas ela é muito antiga. Essa daqui veio no dia certo. E eu gostei de uma tabelinha que tem aqui. Presta atenção, baixa só um pouquinho aqui, ó. Saul, olha a comparação entre o rei que perdeu o espírito, deixou a videira, sabe? Deixou o espírito santo. Ou seja, seguiu a vida doidado, desgovernado. Era o rei Saul. E Davi estava cheio do Espírito Santo. Ó, Saul, o Espírito Santo é removido. E um espírito maligno lhe é dado. Quando você perde o Espírito Santo, você começa a ser governado por um lado da esquerda aí do mundo espiritual, lado da direita, não importa o lado, tá? Mas é o lado ruim da espiritualidade. Davi estava ungido por Deus. Depois Saul começou a ser ciumento e traiçoeiro, e Davi sempre amigo fiel. Saul começou a tratar e tentar matar Davi ao longo da história. E Davi teve um momento da história que teve a oportunidade de matar o rei Saul, mas Davi protege a vida de Saul. Por quê? Porque ele estava cheio de Espírito Santo. Saul era um guerreiro santo fracassado, mas Davi se tornou um guerreiro santo poderoso. Saul teve o reinado removido e Davi tem a promessa de um reinado eterno. Davi foi ensinado por Deus que existe vida eterna, não é mais sobre morte. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa ter entrado nos corações de uma forma abundante. Feche seus olhos aí. Jesus ensinou: orem em meu nome, peçam em meu nome, peçam em meu nome, em 2 minutos.
Em nome de Jesus. Oh, meu Deus, dê sabedoria, acalma os corações. Eu acredito demais que o Senhor fez milagres aqui neste devocional hoje. Pessoas entraram entendendo que era apenas um estudo, mas foi muito mais do que isso. Mas hoje você sabe a história do Davizinho. Nós estudamos aqui. Mas o mais importante é você sair daqui cheio do Espírito Santo. É você sair daqui com o Espírito Santo. E se você não está sentindo nada de diferente aí, não importa. A fé não é sobre o que você sente e nem sobre o que você vê. A fé é sobre o que você acredita. Eu acredito na videira. Tem dia que eu não sinto nada. Tem dia que eu não escuto Deus. Mas tem dia que eu sinto. Ele está nesse lugar. E se eu não sinto, Ele também está pela fé. Entende isso? Então que você possa ter um dia abençoado. E que você possa se auto-esquecer. E começar a não mais olhar para você e nem para o próximo. Ao ponto de se comparar, tá? Olhar para os céus. Meu Pai. Abba, Pai. O que você quer que eu faça hoje? O que você gosta de que eu faça? Queria fazer uma coisa que você gosta, Pai. Fala assim pro Deus. Faz uma coisa que Ele curte. E lembrar também que foi uma coisa que ficou muito forte pra mim. Deus abençoe. Que Deus, Ele conhece o nosso coração e Ele não olha para os nossos erros, Ele não olha para a nossa fraqueza, Ele não olha para a nossa carne. Deus olha para o nosso coração, porque Ele conhece o nosso coração, né? Então, que a gente também possa olhar para aquilo que tem dentro do nosso coração, né? O que tem aí dentro do seu coração que talvez por olhar tanto para fora, por olhar tanto para sua carne, por olhar tanto para os seus erros, você está esquecendo de olhar, né? O que Deus olha em você que você poderia olhar. Uma das coisas que a gente faz muito, né, amor, no curso de autoestima é aprender a se enxergar como Deus enxerga a gente. Que é com amor incondicional. Entendendo que isso não é no seu braço. Isso não é no seu braço. Porque se você tentar no seu braço, você vai se frustrar. Entenda que quem transformou Davi em rei foi o Espírito do Senhor. O Espírito de Deus. Ou o Espírito Santo. É tudo a mesma coisa. Deus é Espírito. Isso. E Ele está aqui. E que você possa entender no dia de hoje que talvez você se sentia como Davi, né? Rejeitado, excluído. Que todos te rejeitavam, diziam que você não ia chegar em lugar nenhum, mas Deus, Ele tem um chamado para sua vida. Deus tem Ele já sabe certinho, segura a ansiedade, respira fundo e confia. É matemática. E, quando nós decidimos colar na videira, o Espírito de Deus entra. A Bíblia diz isso. A palavra de Jesus, quando ela é liberada, quando ela é estudada, quando ela é adorada, quando ela é curtida, vamos dar estrela em cima da palavra de Cristo, sobre todos os ensinamentos de Cristo. A Bíblia inteira, Cristo já existia aqui nessa história. Cristo vem da linhagem de Davi, só para você saber. Então o que acontece? Jesus, na hora que você escuta sobre Ele, quando você fala sobre Ele, o Espírito de Deus está em você. É uma matemática. Gente, esse devocional vai ficar gravado. Comentem lá, checked aí. Se vocês pegaram o que tinham que pegar hoje, se você quiser. Dá checked. Checked pra gente poder fechar aí, ok? Partiu dia, partiu quinta. E a gente vai deixar esse devocional gravado. Por favor, comenta lá o que Deus colocou no seu coração com esse devocional, com esse estudo que a gente fez hoje. Compartilhe com as pessoas que você ama, com as pessoas que vierem no seu coração. Se você compartilhar nos seus stories, quiser fazer um print, pode fazer um print. Hashtag cola na videira, tá? E, gente, 12:30 daqui a pouco, eu vou fazer uma live lá na Essência da Mulher. E eu vou falar sobre comparação. Check it. Eu nem sabia que o Bruno ia fazer essa palavra. Ele nem sabia que eu ia fazer a live. Sabia. Mas vai ser sobre comparação. E Deus já falou algo novo no meu coração. Sobre o quanto a gente se comparar faz a gente atrapalhar os planos que Deus tem pra nossa vida, tá? Então não percam 12:30. É isso, gente. Ei, então amanhã, aqui, ó. Ei, tudo começou com orações da minha mãe lá em 1995. Começa a orar pela sua família, pelos seus amigos. De orar. Acabou. É verdade. Ei, autoesquecimento é o quê? Presta atenção. Autoesquecimento é igual a... Autoesquecimento é eu quero me esvaziar de mim agora. Das coisas ruins e das boas também eu quero que Deus faz. Abre espaço pra ele, irmãozão. Na verdade, todos que estão aqui, ele já entrou. Mesmo os que estão assistindo gravado. Ô Boi, você vai assistir à noite depois do CrossFit, né?
Deus é contigo, irmãozão. Beijo, gente. Bom dia pra vocês. Fiquem com Deus. Check. Até amanhã. Até daqui a pouco, lá 12:30.